Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ela ainda é muito nova, mas sabe literalmente o que significa sobreviver a uma guerra e renascer das cinzas. Essa africana, Lídia Genilde Diogo da Silva, nasceu em Luena, Angola, em uma família de classe média extraordinariamente cuidadosa e provedora. O pai, um guerreiro que, mesmo depois de perder tudo e tendo que iniciar a vida do zero, conseguiu administrar essa situação de tal forma que a filha se sentiu uma criança feliz e segura. Mas foi num internato, bem longe de casa, que ela descobriu o melhor pai do mundo, o pai de cima, o pai criador que cuida com carinho de seus filhos. Vamos agora conhecer um pouquinho mais dessa história e da virada de 180 graus que ela experimentou em sua vida. Lídia, que bom que você está aqui com a gente. Muito obrigada por que você veio. Lídia, fala pra gente um pouquinho da sua infância, né, do seu contexto lá em Angola. Então, a minha infância foi muito boa, graças a Deus, com muita dificuldade, mas os meus pais conseguiram me manter e hoje eu estou aqui, graças a Deus, e por ter dirigido ele de tal forma que conseguiram me orientar e ter uma vida boa, uma adolescência tranquila. Por que você diz que a sua infância foi boa com dificuldades? O que está por trás desse com dificuldades? Porque o meu pai sempre dizia que Deus provia tudo. Por mais que tenha dificuldades, Deus dava alimentação da sua maneira. E a nossa família era unida. E isso me fazia feliz e todos os componentes dos meus familiares em si. Uhum. Que dificuldades que vocês tiveram que enfrentar como família? Foi meio dramático, assim, porque a princípio tínhamos tudo que uma família assim desejasse, né? Só abrindo parênteses, desculpa te cortar, mas qual era a profissão dos seus pais? O meu pai era clínico geral e a minha mãe só fez até o ensino médio. Tá, então o pai médico e a sua mãe, ela trabalhava fora ou ficava com você? Não, ficava em casa. Tá, você tem irmãos? Eu tenho. Quantos irmãos? De parte de mãe, tenho 6 irmãos e tenho os outros filhos de parte de pai. Uhum, tá. E você vinha dizendo que foi meio dramática a situação que você Foi meio dramático porque depois da guerra, a gente praticamente perdeu quase tudo. E tinha que ir em casa de familiares, pedir abrigo, começar tudo do zero mesmo. Agora, é tão curiosa essa coisa, né, de ter passado por uma guerra. Quantos anos você tinha? Eu tinha, na época, eu tinha 1 ano de idade, 2 anos. Nossa, puxa vida, imagina seus pais, né, tendo que enfrentar uma guerra com uma bebezinha praticamente. Minha mãe dizia que eu chorava muito até na época. Imagino. Mas sim, mas vocês perderam tudo? Perdemos tudo, 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 tudo. Tivemos que começar do zero e aquilo como foi a parte sul do país, parte leste do país, quando regressamos para a capital, onde não estava tão forte assim a guerra, foi lá que a gente teve o momento que é para poder refazer tudo e recomeçar tudo de novo. Você, Lídia, por ter entrado nessa família justo nesse momento, né, que foi difícil, você disse que antes vocês tinham tudo que uma família precisava, perderam tudo, e você fez parte desse recomeçar, né, dessa reconstrução. O fato de seu pai ter perdido tudo e preocupado com os filhos,
não fez dele um pai ausente? Que tipo de pai ele era? Olha, não. Incrível que não. Ele sempre conversava comigo, ele sempre tinha desejo que os filhos continuassem a estudar e ele incentivava muito, muito mesmo. Principalmente eu, né? Porque eu era a caçula, né? E estava mais em casa e ele conversava muito comigo e o desejo dele, incrivelmente, o desejo dele era que eu fosse engenheira. Que você Hoje, fosse? engenheira. Ah, engenheira. Hoje eu fico feliz, em parte, ele não está em vida mais, mas eu fico feliz porque eu nunca passava assim na minha mente que um dia iria fazer engenharia civil. Era desejo dele, mas Que ele é um coisa pai legal. presente. Lídia, e com relação a princípios morais, né, educação religiosa, você teve isso? Tive sim, senhora. Tive, a princípio tive sim. Os meus pais sempre frequentaram uma determinada denominação, nesse caso metodista. Todos os domingos ele incentivavam, era liberal, né? Mas eles incentivavam que os filhos seguissem uma religião. Certo. E eles achavam bom E isso. vocês tinham cultos em casa? Vocês liam a Bíblia em casa? Líamos, tinha vezes que pegávamos o inário e meu pai, ele gostava de cantar à noite, antes de dormir, líamos a Bíblia, cantávamos alguns hinos. Que Era muito bom. bonito! Lembranças boas da infância, Muito bom. da época com seu pai. Quando você se tornou adolescente, que tipo de sentimentos assim foram comuns a você? Que tipo de adolescente você foi? Eu era muito ligada ao meu pai e praticamente eu não tive assim uma dificuldade assim, né, que possa se exprimir. Mas era muito ligada ao meu pai, gostava muito de ficar em casa, não, não era muito de sair. Então, Uma adolescência tranquila. tranquila, digo que foi tranquila A mesmo. gente estava conversando agora um pouquinho sobre essa base religiosa bonita que você teve. Você, pessoalmente, quando chegou na sua adolescência, você mantinha os seus momentos de leitura da Bíblia, de oração? Qual era o seu relacionamento pessoal com Deus? Na época, eu posso dizer que era bem mais incentivo porque os meus pais faziam, né? Então, era bem mais porque eles faziam e eu olhava, mas não era aquela coisa diária, né? Aquela coisa interna de você Sei. querer realmente fazer. Tá, então, por iniciativa própria, você não pegava uma Bíblia, não orava, não. tá. Lídia, como que foi que você veio para o Brasil? Então, eu ganhei uma bolsa de estudo e nisso o meu pai conhecia várias outras pessoas e na qual ele conseguiu uma bolsa de estudos para os 3 filhos que ele tinha na época, né? Que estavam disponíveis para vir estudar. E uma das bolsas foi minha e eu vim e comecei a estudar aqui. E você, mas olha, eu fico imaginando você tão apegada ao seu pai e eles continuaram morando lá, na Angola. Na época, quando eu vim para cá, na verdade, o meu pai faleceu em 2004, eu vim para o Brasil em 2005. Ah, tá. E, a princípio, eu não sabia, eu vim com 15 anos, mas como eu tinha perdido meu pai recentemente, hoje eu entendo muita coisa, o porquê que Deus me colocou aqui no Brasil. E agradeço. Mas na época você quis vir? Você veio de Vim coração aberto? sim, vim por livre e espontânea vontade. Ninguém me obrigou. Antes de vir, a minha mãe sentou comigo, conversou se era realmente o que eu queria. Então, eu Você vim. aceitou. E para onde você veio no Brasil? Eu fui, primeiramente, no IABC, no Instituto Adventista, lá em Goiás. Instituto Adventista lá Brasil em Central, Goiás. isso. Mas que coisa interessante. Primeira vez que você cita a palavra adventista, né? Que relação, que contato que vocês tinham com os adventistas? Então, na época, na verdade, eu já tinha irmãos estudando aqui. Então, já tinha aquela propaganda, já havia DVDs das escolas em si. E uma delas foi lá mesmo, onde os meus irmãos também estudaram. Qual era a imagem que você tinha dos adventistas? Olha, a princípio, eu sabia que sempre soube que era uma denominação comum, que nem as outras, né? E só fui saber realmente quando eu cheguei aqui e fui convivendo. Sei.
Quando você chegou, você veio de Angola para cá com quem? Eu vim com 2 sobrinhos. Tá. Vindo com 2 sobrinhos. Fala para mim um pouquinho assim, o que você esperava encontrar aqui no Brasil, aqui no IABC, né, nesse colégio adventista, e o que de fato você viu? O que você imaginava do colégio? Então, como é a mente de outros, né, eu também pensei nisso. Como é internato, antes mesmo de sair de Angola, nossa, você vai para o internato? Ah, você vai ficar fechada, você vai ficar, é uma ditadura, aquela coisa toda. Mas quando eu cheguei aqui, vi que não é nada daquilo que eu pensava e outras pessoas falavam para mim. Foi uma experiência totalmente sem palavras. É mesmo? Você foi, gostou? Foi um período muito importante da minha vida, um dos melhores períodos. Quando você veio, quando você saiu lá de Angola, você imaginava existir a possibilidade de você se tornar uma adventista? Olha, não. Não mesmo. Porque... Se você pudesse me dizer, assim, destacar alguns motivos pelos quais você não tinha interesse em se tornar adventista, por que não? Porque era muito apegada à dominação em que eu pertencia e muitas lembranças boas também que eu já convivi na igreja em que eu frequentava, que tinha essa ligação e eu era feliz com o que eu conhecia. Entendi. Aí você chegou no IABC, gostou e, por exemplo, que tipo de amizades que você fez lá nesse colégio adventista? A princípio, eu era muito... Como já tinha angolanas lá também, né? Então, a princípio, eu era bem mais com esse grupo. Mas depois, eu gostava muito das músicas dos corais lá, que meu irmão mandava CDs e tal. E me interessei logo em entrar para o coral. Fiz o teste, passei. E nesse ciclo, arrumei outras amizades. E muitas hoje têm um contato e falamos. E com relação aos cultos, né, à igreja, você gostava? Você já gostou de cara? Eu gostava, porque era diferente, para mim era diferente. A maneira em si, eu gostava. Então, Lídia, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa agora, para continuar daqui a pouquinho. Como você percebe, quem está com a gente hoje é a Lídia Genilde Diogo da Silva. E ela vem contando de uma infância feliz, uma adolescência tranquila e uma novidade. Ela veio estudar num colégio adventista. E agora, no próximo bloco, a gente fica sabendo qual foi de fato o ponto da virada na vida dessa africana simpática que está com a gente hoje. Há quem acredite que pessoas boas, quando unidas, fazem a diferença. Há quem acredite que pessoas boas, quando unidas, podem melhorar o lugar onde vivem. Há quem acredite que pessoas boas, quando unidas, encontram soluções para os problemas do meio ambiente. Por que você não acredita? Faça a sua parte. O planeta tem pressa. Minha concentração de estudos maior foi na área de religião, teologia. Houve uma exceção que foi quando eu fiz a faculdade de filosofia. Em princípio, eu achava que ia ser televisão. Se for contar a história a rigor, deveria ser o 3º doutorado. Durante os 2 anos de mestrado, eu tive uma vida acadêmica extremamente intensa. Eu levo a arqueologia como objeto sério de pesquisa, especialmente a arqueologia que conta a história bíblica, a história do Oriente Médio. Eu descobri que eu gosto de estudar, que eu gosto de pesquisar, que me dá prazer passar uma tarde inteira lendo um livro e depois conseguir escrever um texto sobre aquilo. Eu descobri que eu queria ser paga para fazer isso, eu queria que esse fosse o meu trabalho. É fascinante. É como entrar numa máquina do tempo e voltar na história. Nós temos o único museu de arqueologia bíblica da América Latina. Meu nome é Carla Ehrenberg. Eu sou o Rodrigo Silva. E eu sou o NASP. E eu sou o NASP.
O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a Lídia da Silva. E ela vinha dizendo no bloco anterior de uma infância gostosa que teve lá em Angola, junto de seus pais, parentes, irmãos. E uma novidade foi ter vindo estudar no Brasil, numa escola adventista, e ela começou a simpatizar com esse ambiente da escola adventista. Você disse, Lídia, que logo gostou do coral, quis participar do coral, né? Que outras influências que você foi tendo ali na parte religiosa? Eu tive influências principalmente do meu professor de matemática. Inclusive, ele dava estudo bíblico na época, né? E Quem é esse professor? ele chamava-se Wilson Ferreira. Wilson Ferreira. Isso. Um professor de matemática que dava estudos da Bíblia. Isso. E ele já dava para outras pessoas. E uma vez eles convidaram-me. Me convidaram que é para participar, só para ver e tal. E fui eu e os dois meus sobrinhos que os três chegaram para o Brasil juntos. Daí fomos para lá e fizemos esses estudos bíblicos durante um certo período. E eu fui gostando, fui participando mais vezes. Agora, Lídia, você vê que a gente vai pensando numa coisa, né? Uma moça totalmente enraizada na sua religião, né? Você já tinha uma outra denominação a qual você pertencia. De repente você vem para um colégio adventista, começa a frequentar estudos da Bíblia. Ou seja, você estava se expondo ali, né, a descobrir verdades que eram novas para você e tudo. Quando você começou a estudar a Bíblia, você já foi assim com o coração aberto para se tornar adventista ou foi curiosidade? Por quê? Olha, a princípio foi curiosidade, porque muitas das histórias, muitas coisas eu já sabia, né? Mas não tão fundo a Bíblia, assim, não tão um estudo assim aprofundado da Bíblia. Você se lembra ali durante esse estudo, se teve alguma verdade, alguma coisa nova que te encantou, que te impressionou e que você não conhecia? O que me impressionou muito ao estudar a Bíblia e os estudos em si que foram feitos foi acerca do sábado, que anteriormente, tipo, eu tinha acesso à Bíblia, mas não a esses conhecimentos de forma profunda. E nesse caso eu tive a oportunidade de saber sobre o sábado. Uma verdade nova. É uma verdade nova. Agora, se você descobre uma verdade nova, você já vai se sentindo responsável por tomar algumas decisões com relação a essa verdade, né? Você se lembra de algum momento, uma oração particular, você com Deus, onde você fez uma entrega, esse foi o ponto da virada na sua vida e você decidiu dar um passo num rumo diferente? Eu me lembro, sim, foi bem mesmo lá no IABC, né? Que tudo aconteceu. Teve uma época que eu tirei um tempo para jejuar e pedi a Deus que Ele me iluminasse, que Ele me desse assim, a certeza de que realmente é o que eu deveria fazer, estudar mais a Bíblia. Espera um pouquinho, espera. Você tinha quantos anos? Na época eu tinha 16 anos, não, 15 anos. 15 anos. O que é jejuar, Lídia? Jejuar é ter uma relação íntima, separar um tempo a sós com Deus. Um tempo a sós com Deus. E aí você se abstém de alimentos, é isso? O meu jejuar era se abster de alimento. Entendi. Alimento. Mas que coisa interessante uma moça de 15 anos resolver se abster de alimentos por um tempo, né? Para ficar um tempo a sós com Deus. Que coisa interessante isso. E eu fiz. Era para sentir mais, na verdade, para que eu entendesse aquilo que Deus estava para me dizer. Que bonito. E aí, qual foi a resposta de Deus para você a esse momento de intimidade com Ele? Nesse momento, as coisas começaram a ser bem mais claras para mim. Eu queria participar mais desses estudos bíblicos e as coisas aconteceram tão rápido que hoje eu agradeço mesmo a Deus por ter essa oportunidade, né? E foi isso.
Você se lembra do dia concluí. do seu batismo, lógico? Lembro. Foi um dia marcante para você, por quê? Muito, foi muito marcante para mim porque foi um momento que eu me entreguei completamente a Deus e graças a Deus eu Que coisa linda, que testemunho bonito, coloquei Lídia. nas mãos deles. Que bonito isso, a gente vê uma moça tão nova, né? Entregando a vida na mão de Deus. Mas, Lídia, e a reação da sua família? Porque sua família pertencia a uma outra religião. Sim, antes disso, eu liguei para o meu irmão responsável, que estava aqui, e falei para minha mãe. A minha mãe incentivou, ela disse que será a minha escolha, né? Que eu não deixasse nunca e que eu, tipo, honrasse com aquilo que eu me comprometi diante de Deus. Que bonito. E os meus parentes em si apoiaram, sim. Que lindo. Apoiaram. Como que foi que você saiu de lá, desse colégio adventista que fica em Goiás, e veio para o NASP aqui em São Paulo? Então, é porque na verdade isso é um ciclo. Onde eu ganhei a bolsa, eles têm convênio com o NASP, esses internados, escolas internas, né? Eles se interessam muito, principalmente pela educação e tal, que tem nesses internados. Então foi um ciclo mesmo, eu saí do internato lá, ensino médio, e ingressei para cá. Para fazer o quê aqui? Engenharia civil. Engenharia civil. Mais uma fase nova na sua vida, né? Vir para São Paulo, conhecer um internato novo. E aí, quais foram as impressões que você teve aqui do NASP? Foram boas porque, na verdade, esse período todo que eu estou aqui no Brasil e me fez crescer em si, né? Cada Que vez mais. Isso, sozinha. E foi muito bom mesmo. Porque eu tive que lá em si, lá em Goiás, eu tinha pessoas assim próximas de mim e tal, que eram parentes minhas e tal. Mas quando eu cheguei aqui no NASP, eu tive que saber me virar sozinha em si. Mas foi mesmo um crescimento assim. Sei. Agora, com relação à parte espiritual, o que você encontrou aqui no NASP que te ajudou a seguir esse caminho ao qual você já tinha decidido pertencer, né? Então, um dos programas que eu gosto muito aqui no NASP, né, e que eu acho que é bem gratificante, que ajuda realmente a vida espiritual de cada jovem, cada pessoa que está aqui, é o culto da fé. O que é o culto da fé? O culto da fé é um culto em que pessoas, né, se congregam e vão buscar a Deus logo aos primeiros dias, as primeiras horas da manhã, né? Todos os dias? Não, é o final de semana, que acontece domingo, né, nesse caso, período de domingo, o início de domingo. Que bonito, então isso te fortalece. Você tinha dito que lá em Angola, ainda na sua adolescência, quando você acompanhava seus pais aí à igreja, você ia acompanhando. E que você, propriamente dito, não tinha o seu próprio contato com a Bíblia, a sua oração, né? Hoje, como é que você faz para manter a sua vida espiritual se você é sozinha, se você não tem mais a companhia dos seus pais? Como é que você mantém? Então, querendo ou não, você já cria no seu íntimo em si, já tem uma certa responsabilidade. Porque a sua mente já cobra quando você deixa de fazer certas coisas, quando você já tem conhecimento, né? Daí é culto diário, comunhão com Deus diário. O que é comunhão com Deus, Lídia, para você? Comunhão com Deus, para mim, na verdade, é em todos os instantes, né? Tá em comunicação com Deus, mentalmente, principalmente. É acordar de manhã, agradecer a Deus, orar a Bíblia e comunicar-se mesmo com Deus. Ok. Lídia, a gente tem um momento das nossas perguntinhas ping-pong aqui no programa. Vou falar para você uma palavrinha e você me diz o que vem à sua mente, tudo bem? Vida. Deus. Beleza. Cada um tem a sua. Assim. Pai. Um grande homem. Sucesso. Concretizar os seus sonhos. Dinheiro. Essencial.
Perdão. Importante. Pecado. Destruição. Futuro. Seu. Um privilégio. Salvação. Um medo. Perder a vida eterna. Um pedido. Que a minha família toda vai pro céu. Uma grande verdade. Jesus. Uma grande mentira. Satanás. Morte. Uma opção. Liberdade. Responsabilidade. Fracasso. Sem tentativa. Justiça. Deus. Um versículo da Bíblia que te dá força, que te acompanha. Fica em Salmos. Ele diz que... E se tenho a Deus, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha alma, meu corpo enfraqueça, Deus é a minha salvação. Ele é tudo que eu preciso. Que coisa linda! Em que salmo que está isso? 74. Salmo 74. Então, Lídia, o nosso desejo para você é que você se satisfaça mesmo em Deus, que Deus continue guiando a sua vida, essa história tão bonita que você tem, que ela só cresça, você continue crescendo cada vez mais juntinho de Jesus. Obrigada pela sua companhia. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por ouvir essa história tão inspiradora e linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço e até a próxima semana.